Sejam todos bem-vindos, a você aluno, aluna, a você que me acompanha nesse momento. Eu sou o professor Alex e nós vamos conversar um pouco mais sobre esse aspecto que o sociólogo alemão Weber ele nos apresenta, sobretudo quando ele passa a refletir sobre religião, sobre ética protestante. Na aula passada, então, a gente começou a perceber que as visões que se tem do trabalho elas vão se alterando. É por isso que eu reservo para a nossa aula de hoje essa perspectiva que foi feita a partir desse sociólogo sobre a ética protestante no mundo do trabalho. Por isso que foi tão importante a gente ver essa forma como o trabalho é visto sobre diferentes perspectivas. Reflexões importantes de nós pensarmos antes de iniciarmos. Primeiro, trabalhar ou não trabalhar? Eis a grande questão. Imagina se todo mundo deixasse do dia para a noite de trabalhar. Sobreviveríamos? Se de repente o lixeiro deixasse de recolher o seu lixo, o estoquista deixasse de colocar o café na prateleira do mercado, se de repente o motorista de caminhão deixasse de cumprir a sua função. Todas essas questões, essa ideia de nós sermos integrados, elas vão aparecendo aqui agora. O que impulsiona a nossa escolha na hora da profissão? Essa é uma dúvida constante na nossa vida. Eu vou escolher uma profissão para me realizar financeiramente ou enquanto ser humano, aquilo que me faz feliz, mesmo que eu não tenha esse retorno financeiro tão grande. Por que algumas pessoas, por exemplo, continuam trabalhando em ambientes insalubres, em ambientes horríveis, em ambientes, de repente, que não possibilitem a mínima condição, seja de segurança, seja uma condição emocional, o trabalho infantil ainda existindo, o trabalho escravo em algumas regiões do nosso país? Essas questões sobre o trabalho, elas são importantes para que a gente possa ter essa visão crítica, esse desenvolvimento atencioso sobre o nosso mundo. Reforma protestante. Vamos pensar aqui. Nós estamos aí diante de um grande personagem chamado Martinho Lutero, que começa a se opor à grande instituição religiosa existente. Qual era, professor? Instituição religiosa cristã católica, instituição forte que foi assumida pelo Império Romano e imposta sobre as demais culturas na medida em que o Império Romano avançava e que também tinha-se essas intenções de se tornar uma religião universal. Isso aí é básico, é histórico. E você tem um personagem chamado Martinho Lutero, um personagem histórico real, que começa então a se opor a determinadas medidas. Inclusive as acusações que a religiosidade, a religião cristã católica se desviou do verdadeiro caminho, se desviou do caminho evangélico, começou a se preocupar mais enquanto instituição, com obras, com suas estruturas, com sua relação de poder com os reis, do que propriamente com aquilo que lhe era essencial. Jesus Cristo, evangélico. Surgem então as 95 teses do próprio Martinho Lutero, que depois de uma conversa bem complicada que teve com o Papa, ele então cola na parede da sua igreja, na porta de sua igreja, essas 95 teses, e eu chamo a atenção para leiam as 95 teses. É um material que está disposto, é fácil de encontrar, e é essencial para que a gente perceba a angústia que o próprio Martinho Lutero coloca, e ao mesmo tempo como essa angústia alterou a realidade religiosa. Então fez com que a Igreja Católica realmente repensasse aquilo que ela aquilo que ela estava praticando. Uma dessas 95 teses é aquela ideia de que somente pela fé. Quem salva é a sua fé. É a sua fé que lhe dá a capacidade de ser salvo. O que, é claro, se opunha à ideia própria da Igreja Católica quando vendia indulgências. Então a Igreja Católica, pelo processo de crescimento, de se estruturar, de estabelecer uma estrutura física para gerir todas as coisas, fez com que a Igreja fosse vendendo 95 teses, se associando a reis, a senhores, e é claro que o seu estado financeiro também cresceu. E dentro dessas indulgências, então, vai encontrar a mais profunda e mais forte crítica do próprio Martinho Lutero. Bem, o que o Martinho Lutero faz? Ele também vai dar uma nova perspectiva sobre o trabalho. O trabalho ele já não é mais visto como algo penoso, difícil, castigo divino, mas o trabalho ele vai ser visto como um aspecto de purificação do ser humano. Vamos dar uma percepção. É nesse ponto que chega então esse sociólogo tão importante, chamado Max Weber, quando ele escreve A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E ele diz o seguinte: esse ideal de vida ascética protestante é um pouco diferente.
daquilo que o católico propunha, daquilo que o católico propunha a si mesmo. Então veja só, a riqueza, a prosperidade, o sucesso material, o sucesso no ambiente de trabalho, eles eram vistos como uma grande recompensa divina. E é claro, eram vistos como esses sinais da escolha divina sobre esse ser humano dentro do contexto protestante. Então, se você tem as coisas, se você conseguiu conquistar determinadas coisas, é justamente porque Deus, nesse momento, está te permitindo que você faça isso. O trabalho, então, ele deixa de ser castigo e se torna um grande sinal de purificação, de santificação, de entrega e, sobretudo, de uma aproximação do ser humano com o próprio Deus. Importantes esses aspectos para que a gente possa entender. Ao contrário, lá no catolicismo nós tínhamos algumas ideias, como por exemplo, a prática de juros era considerada pecado, o enriquecimento. Por que o enriquecimento era considerado ruim aos seres humanos, segundo a Igreja Católica? Porque ia corromper o homem, levava o homem a pecar, levava o homem então a se interessar mais com as coisas terrenas do que propriamente com as coisas do céu. E já no protestantismo não é pecado, é Deus que permite que aquilo aconteça. Quando vocês forem andar nas suas cidades, comecem a reparar, sobretudo nos carros, ou quando você for viajar também nos caminhões, é interessante a gente observar algumas frases, como por exemplo, foi Deus que deu, obrigado Senhor por aquele bem material, ou seja, isso é visto como uma grande recompensa divina que provém do fruto do seu trabalho. Ou seja, a ética protestante, ela reverte esse processo que a Igreja Católica propunha, de considerar o trabalho como um castigo, algo que deve ser feito, mas que não deve ser usado para o lucro, e que a gente deve sempre focar nesse espírito mais transcendental, nessa ideia sobrenatural. É aí que o Max Weber ele começa a entender que a religião, a religiosidade, ela não é uma consequência, só uma consequência social, mas é vista como uma grande ferramenta que vai modelar a sociedade. Quando ele percebe isso, professor? Quando ele começa a notar o sucesso que os protestantes tinham, o sucesso financeiro que os protestantes tinham em relação aos que seguiam a religião católica. Ou seja, essa noção de lucro, essa ideia de que o trabalho enobrece o ser humano, aproxima de Deus, essa ideia protestante auxiliou, por exemplo, na formação de pessoas bem qualificadas para o ambiente de trabalho. E boa qualificação, a gente sabe qual é o resultado, é sucesso financeiro. Então o Max Weber começa a perceber nesse aspecto disciplinar que os protestantes tinham, como por exemplo, disciplina, poupança, austeridade, ou seja, poupar, não gastar à toa, a ideia de trabalho como um dever, o dedicar-se ao trabalho, como isso influenciava na vida desses protestantes e como eles tinham um retorno a partir disso. E é claro que a ética protestante sempre se opôs a essa atitude contemplativa, de renúncia, de sacrifício que a vida cristã católica sempre ofereceu. Juntos, então, nós temos aí, para o próprio Max Weber, ele vai tentar entender por que as sociedades, por exemplo, as sociedades orientais, nunca tiveram assim um desenvolvimento tão bom na relação com o capitalismo, com a relação de uma economia fortalecida, sobretudo na nossa antiguidade. Ele vai dizer que, sobretudo, por causa dessa passividade espiritual que o oriental tinha, essa de aceitação do mundo, de muita reflexão e pouca atuação. Então nós percebemos que o Max Weber é uma pessoa que começa a notar que a religião altera a sociedade, modela o modo de ser, e que essa alteração, é claro, reforça e vai proporcionar aí mudanças no mundo que ele vive. Vamos dar uma olhadinha aí no pequeno texto, um pequeno trecho. A peculiaridade desta filosofia da avareza parece ser o ideal de um homem honesto, de crédito reconhecido e, acima de tudo, a ideia do dever de um indivíduo com relação ao aumento do seu capital que é tomado como um fim em si mesmo. Na verdade, o que é aqui pregado não é uma simples técnica de vida, mas sim uma ética peculiar, cuja infração não é tratada como uma tolice, mas como um esquecimento do dever. Esta é a essência do problema. O que é aqui preconizado não é um mero bom senso comercial, o que não seria nada original,
mas sim um ethos. Esta é a qualidade que nos interessa. Então essa transformação do trabalho não como uma mera técnica, mas como uma ética de vida, como uma filosofia de vida, faz com que esses protestantes eles tenham aí um maior sucesso. Agora vamos para o nosso olhar crítico, que também nos foi apresentado pelo próprio Marx. Começa a surgir o que nós denominamos de pequena burguesia. O que seria uma pequena burguesia? São as pessoas de classe média que conseguem até determinadas coisas, essa classe de transição, mas que que não é de uma classe inferior, mas que também nunca vai conseguir assumir as coisas, conquistar as coisas que a classe superior tem. Ou seja, inclusive o próprio Marx fala disso. Essa classe média, então, não vai se identificar nem com as causas dos proletários, dos trabalhadores, e nem vai partilhar dos benefícios que os grandes empresários têm. Ou seja, fica-se meio numa estagnação, numa certa também passividade. Deixo para vocês, pesquisem essa música, é muito legal, ouçam essa música do próprio Martinho da Vila, quando ele fala do pequeno burguês. Então, eu trouxe um trecho para vocês que diz o seguinte, ó: dizem que sou um burguês, muito privilegiado, mas burgueses são vocês. Eu não passo de um pobre coitado. E quem quiser ser como eu, vai ter que penar um bocado. Ou seja, essa vida que esse pequeno burguês tem, ela vem com muito esforço, com muito trabalho, mas significa que nunca vai alcançar aquilo que o grande empresário, que o grande capitalista tem. Inclusive fala, ó, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Então são grandes questões que precisam ser repensadas e é claro que essa nossa questão também fica para que vocês possam pensar. Como ser feliz no trabalho? Como ser feliz trabalhando? Como ser feliz com o trabalho? Agradeço a todos e espero na próxima aula.